verso 36. Insensatos. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo. Esse lhe está se referindo a quê? Ao simples grão do verso anterior. Assim como nós semeamos um grãozinho de milho, vamos imaginar, que em nada se parece com o pé de milho. Não tem nada a ver, não é? Mas é semeando aquele grão que nós obtemos, então, aquele corpo, aquela aparência. E assim vale para qualquer semente, não é? Você vê que interessante isso? Vocês conseguem entender o que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo certo? O grão precisa morrer para nascer outro. Jesus Cristo precisou morrer para ressuscitar com o corpo glorificado. Ele precisava morrer. E todas as sementes, todo o processo da vida humana natural precisa a semente morrer para nascer um pé de milho, como ele falou, de uma sementinha de milho, um pé de milho. E ver o que é a diferença de uma semente de milho de um pé de milho, ou qualquer outro. É o ser humano, quando nós morrermos, como filhos de Deus, nós vamos ressuscitar e ter um corpo glorificado que é infinitamente melhor que esse. Não que eu não tenha que cuidar desse, não estou falando isso, não. Tá? Mas o problema é dar muita atenção para isso. Assim como comer. Né? Todo mundo tem que comer, tudo bem. Agora, o problema é quando você chega no restaurante, vai comer, e você tem aquilo lá, você come com os olhos, como se diz. Come demais, bebe demais. Eu fico muito bravo comigo quando eu faço isso. E eu sei que eu estou pecando. E como é necessário. Simples grão. Mas então nós temos aquela coisa fabulosa. Imagine uma semente de maçã. Aquela coisinha pequenina, não é? Agora veja uma árvore de maçã. Então Paulo está desejando fazer esse contraste mesmo. O que nós temos aqui agora é uma sementinha de maçã. O que nos aguarda é uma árvore de maçã. Então ele vai dizer, veja só. Então Deus lhe dá ao corpo como lhe aprouve dar. E a cada um, ou uma das sementes, né? O seu corpo apropriado. Será que ele quer dizer com isso? Vamos seguir. Ele já está explicando, olha, nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, e até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Aqui, especificamente nesse pequeno contexto de 39 a 41, ele está ensinando claramente que mesmo entre os santos, e aí que nós estamos, haverá diferença na glória do corpo ressurreto de cada um deles. Esse é o ensino claro de Paulo. Agora, de novo, é um mistério para nós. Como isso será processado? Nós só temos uma sugestão, meus amados irmãos, e não é especulativo. É para você pensar. Se nós formos encontrar o Senhor pela morte, ou o Senhor retornar e transformar os nossos corpos, esses dois elementos, ou passando pela morte, ou sendo transfigurados, como a palavra ensina aí mesmo em Coríntios 15, não será como um passar a régua na nossa história passada e iniciar dali uma história futura, em todos os aspectos. Olha que legal que ele vai em todos os falar. aspectos? Não. Porque Apocalipse vai dizer assim, que aqueles que desde agora, aí está se referindo a um período específico dos santos nos tempos finais, está dizendo assim, bem-aventurados os mortos que desde agora, naquele tempo específico, morrem no Senhor.
porque descansam das suas fadigas. Agora escute. Pois as suas obras os acompanham. Olha que legal. Então, quando eu morrer, eu morro em Cristo. E as minhas obras estarão seguindo comigo. Quando fala em obras aí, a gente tem que entender, porque o ser humano vai pensar que obras é construir um prédio, construir uma indústria. Não. Obra é construir Cristo em você. Nós estamos aqui para ser cada dia mais cristãos. Essa é a obra. Com todas as circunstâncias da vida. Então as pessoas ficam preocupadas com os valores naturais e negligenciam os valores espirituais, que é Cristo, que é espiritual. Então tem que falar. Olha, eu nasci de novo. Eu nasci em Cristo. Cristo habita meu coração. As pessoas falam isso por aí? Não, elas têm vergonha ou têm medo de serem rechaçadas. Então, que questão que você aí não fala do seu pai, não fala do seu irmão mais velho? Cada um que veja em si. Ouviu bem, irmão? Não é salvação pelas obras. Isso é uma doutrina herética. Nós somos salvos pela fé. Mas, no que concerne a essa glória vindoura, então sim, se nós perseverarmos, se nós permitirmos que o Espírito Santo opere livremente nos nossos corações, se nós estivermos sendo transformados de glória em glória. Estão ouvindo? O Espírito Santo trabalha em nós. Se nós estamos sendo glorificados, transformados de glória em glória. Amanhã é sábado, por sinal, às 10 horas, tem a nossa mentoria, que é transformação da mente. Mas vamos voltar aqui para o que ele está falando, que é fundamental. Porque as pessoas entendem, elas não conseguem entender esse crescimento diário de quem é filho de Deus. Mas está na Bíblia. Então, esse estar com o Senhor será uma culminação daquilo que o Senhor já tem encontrado lugar para fazer em nossas vidas aqui, agora, já. Por isso, irmãos, todas as epístolas, sem exceção, elas têm a sua última parte exortativa. Digamos que a primeira parte delas é a visão que o Espírito Santo quer nos comunicar. A segunda são as exortações. Exemplo, todas elas fazem isso. Vou citar só um exemplo, Colossenses. Paulo falou sobre a visão de Cristo no capítulo 1, única, em Colossenses 1, maravilhosa, não é? Ele é a imagem de Deus visível, primogênito de toda a criação, etc. Aí ele vai seguindo no capítulo 3, ele inicia assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E aquele ser não é um ser condicional. Ele está fazendo uma afirmação. Fostes mortos, fostes ressuscitados. Então, se fostes ressuscitados, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Está vendo? Então, assentado à destra de Deus. Então, vamos entender. Só isso daí dá para bater o papo a noite toda. É isso que a gente está procurando. Esse é o objetivo da Igreja de Cristo. São pessoas que nasceram de novo, que se reúnem, e essa reunião, então, que é a igreja, não é um lugar, não é denominação nenhuma. Igreja de Cristo não tem denominação. Igreja de Cristo se reuniu ali, em São Paulo, em Nova York, os reunidos filhos de Deus. E para falar de quem? Para falar de futebol? Para falar dos negócios? Para falar do quê? Para falar de Cristo. Falar de Cristo. Vai numa festa e vê se a festa é cristã. Ninguém fala de Cristo. Pô, aí vão numa chamada igreja, aí fica lá com muito de situações religiosas lá, cada um respeita cada uma, mas saiu de lá, não tem mais Cristo? Cristo não é 24 horas?
Como que é isso? Eu entendo que Cristo é 24 horas. É uma vida cristã. Vida é 24 horas. Cada golfada de ar é vida. E eu tenho que estar com a mente em Cristo. A verdadeira oração é um relacionamento com Cristo. Para isso eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Para ouvir o Espírito Santo, eu tenho que nascer de novo. Para nascer de novo, eu tenho que crer na morte e ressurreição de Cristo. Não só falar, mas viver. É vivenciar a parada. Não é teoria. Pensai na